Você já teve aquele sonho angustiante de estar caindo, 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 em um buraco que parece não ter fim? Se sim, você não está sozinho. Esse é um dos temas de sonhos mais comuns, talvez um dos mais universalmente reconhecidos, e pode deixar a gente acordado, coração palpitando, pensando: o que diabos isso significa? De onde veio essa sensação terrível? É uma experiência que mexe com a gente porque toca em medos muito básicos sobre segurança e controle. Antes de mergulharmos fundo na visão de Jung e nesse sonho tão comum, um convite rápido. Se você curte explorar o significado dos sonhos, entender melhor a si mesmo e descobrir mais sobre psicologia profunda, que tal deixar o seu like e se inscrever agora? Fazendo isso, você nos ajuda a continuar trazendo essas conversas e garante que não vai perder os próximos vídeos cheios de insights sobre a nossa mente. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse sonho poderoso, mas vamos fazer isso usando as lentes especiais de Carl Jung. Jung foi um psicólogo suíço muito importante que começou trabalhando com Freud, mas logo seguiu seu próprio caminho, desenvolvendo ideias fascinantes sobre a mente humana. Para ele, os sonhos não eram apenas ecos de desejos reprimidos ou restos do dia, como Freud enfatizava. Jung via os sonhos como mensagens vitais, cartas enviadas da parte mais profunda de nós mesmos, o inconsciente, para a nossa consciência do dia a dia. Ele acreditava que esses sonhos são ferramentas naturais da nossa psique, tentando nos ajudar a encontrar equilíbrio e crescimento pessoal. Não são charadas para nos confundir, mas sim expressões autênticas da nossa totalidade interior, falando numa linguagem própria, a linguagem dos símbolos. Então vou te guiar a explorar os símbolos desse sonho de queda e o que ele pode estar tentando te dizer sobre sua vida, sobre seu momento atual e sobre partes de você que talvez nem conheça tão bem. Antes de irmos direto para a queda, vamos entender um pouquinho mais como Jung pensava. Ele falava muito sobre o inconsciente. Não apenas o nosso inconsciente pessoal, onde guardamos memórias esquecidas, experiências reprimidas e sentimentos não expressos, mas também algo mais profundo, que ele chamou de inconsciente coletivo. Pense nisso como uma espécie de herança psicológica da humanidade, uma camada profunda da mente que todos compartilhamos, cheia de padrões universais de pensamento e imagem. Esses padrões são os arquétipos, como a mãe, o herói, o sábio, a sombra. São como matrizes que moldam nossa experiência e aparecem nos mitos, contos de fadas e, claro, nos nossos sonhos, especialmente nos mais impactantes. Outra ideia central para Jung é a função compensatória dos sonhos. O que isso significa de forma simples? Significa que nossa psique busca equilíbrio, como uma balança. Se na nossa vida consciente estamos pendendo demais para um lado, por exemplo, sendo excessivamente racionais e lógicos, ignorando nossas emoções, o sonho pode trazer uma carga emocional intensa para compensar, para nos lembrar do outro lado da moeda. Se estamos nos sentindo muito seguros e complacentes, talvez até um pouco arrogantes, um sonho de queda pode vir para nos trazer de volta à realidade, mostrando nossa vulnerabilidade. O sonho age como um contrapeso, tentando restaurar a harmonia interna. E qual o grande objetivo desse equilíbrio todo? Para Jung, é o processo de individuação. Essa palavra pode soar complicada, mas é, na verdade, um conceito muito bonito. Individuação é a jornada de uma vida inteira para se tornar quem você realmente é, na sua totalidade. É integrar todas as partes de si mesmo, as boas, as ruins, as conhecidas e as desconhecidas, a luz e a sombra, para se tornar um indivíduo completo, único e autêntico. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro. E os sonhos nessa visão são como mapas ou bússolas nessa jornada, nos mostrando onde estamos, o que precisamos enfrentar e para onde podemos crescer. Ok, com essa base vamos voltar ao nosso sonho, caindo num buraco sem fundo. A primeira coisa absolutamente crucial na abordagem junguiana é prestar atenção à emoção. Como você se sentiu durante a queda no sonho? Foi puro pânico, um terror gelado de aniquilação? Foi uma ansiedade crescente,
Uma apreensão sobre o impacto que nunca chega? Foi talvez uma sensação de resignação, como se você soubesse que isso ia acontecer? Ou quem sabe, algo mais estranho, como uma curiosidade mórbida, ou até um inesperado sentimento de alívio, como se estivesse finalmente soltando algo. A emoção é a sua bússola pessoal. Ela colore todo o significado do sonho. Um mesmo símbolo pode ter conotações muito diferentes dependendo do sentimento que o acompanha. Se você sentiu pânico total, isso provavelmente reflete um estado de grande ansiedade e perda de controle na sua vida desperta. Talvez você esteja enfrentando uma situação, no trabalho, num relacionamento, financeiramente, onde se sente completamente à deriva, sem chão, aterrorizado com as possíveis consequências. Por outro lado, se houvesse uma ponta de curiosidade ou até uma calma estranha na queda, o sonho poderia estar te convidando, mesmo que de forma assustadora, a explorar algo desconhecido em si mesmo ou a se render a um processo de mudança que você tem resistido. A emoção é a chave que abre a primeira porta da interpretação. Anote-a, sinta-a novamente, deixe que ela te guie. Agora vamos desmontar os símbolos principais como Jung faria, usando o que ele chamava de amplificação. Não apenas a associação livre de Freud, mas explorar o símbolo em níveis pessoal, cultural e arquetípico. Primeiro, o ato de cair. O que cair significa em nossa linguagem e experiência? Pensamos em cair em desgraça, perder status social ou moral. Pensamos em cair doente, em deixar a bola cair, falhar em uma responsabilidade, em cair fora, desistir. Nos mercados financeiros, ações caem, nossos planos podem cair por terra. Cair está quase sempre associado a uma perda. Perda de controle, perda de estabilidade, perda de altitude, perda de consciência, perda de poder. No sonho, essa sensação de estar sendo puxado para baixo pela gravidade, sem poder resistir, espelha muitas vezes uma sensação interna de impotência diante das circunstâncias da vida. Vamos pensar em exemplos concretos. Imagine alguém que acabou de receber uma promoção no trabalho. Na superfície, é um sucesso. Mas, internamente, essa pessoa pode estar se sentindo sobrecarregada, insegura sobre suas novas responsabilidades, com medo de não dar conta, de cair das expectativas. O sonho de queda pode refletir essa ansiedade oculta por trás da fachada de sucesso. Ou pense em um estudante às vésperas de provas importantes. A pressão para performar, o medo de falhar, de cair no conceito dos pais ou professores, pode se manifestar nesse sonho. Alguém que está tentando manter um relacionamento que claramente não vai bem, mas tem medo de terminar, pode sonhar que está caindo, uma representação da sensação de que o relacionamento está desmoronando e ele está sendo puxado junto. Mas Jung nos lembra que descer não é apenas negativo. Na mitologia e nos ritos de iniciação, a descida ao submundo, à caverna, ao abismo, é frequentemente um passo necessário para a transformação, para encontrar um tesouro escondido, para renascer. Então, cair no sonho também pode ter uma conotação de descer do pedestal do ego, aquela parte de nós que se acha muito importante e no controle de tudo. Pode ser um convite à humildade, a reconhecer nossos limites. Pode ser sobre cair na real. Pode também simbolizar a necessidade de aterrar, de conectar-se mais com a realidade concreta, especialmente se a pessoa vive muito no mundo da lua. E de uma forma mais profunda, pode ser um chamado para descer às profundezas do próprio inconsciente, para explorar o que está escondido lá embaixo. Pode ser sobre deixar ir, soltar um controle excessivo que está te paralisando e se render a um fluxo maior da vida, mesmo que isso pareça assustador inicialmente. Pense, em que área da sua vida você sente que está perdendo o controle, falhando, ou talvez precisando descer de alguma forma, seja do ego ou para dentro de si mesmo? Depois temos o símbolo do buraco ou abismo. O que ele evoca? Imediatamente pensamos no desconhecido, no vazio, na escuridão. O buraco é um lugar onde a luz não chega, onde não sabemos o que vamos encontrar. Representa o mistério, o incerto e, por isso, frequentemente o assustador.
Na psicologia junguiana, o abismo é um símbolo poderoso do próprio inconsciente. Cair nele é como ser engolido pelas profundezas da própria psique, onde residem não apenas nossos medos e traumas esquecidos, mas também nossos potenciais não desenvolvidos, nossa criatividade reprimida, nossa sabedoria instintiva. Pense no buraco como a entrada para o porão escuro da sua casa psíquica. Você sabe que tem coisas lá embaixo, talvez coisas que você preferiria não ver, aspectos seus que considera feios, inaceitáveis, fracos. Jung chamou essa parte de sombra. A sombra não é necessariamente má, mas contém tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos e projetamos nos outros. Sonhar que cai num buraco pode ser um confronto direto com a sua sombra. A psique está dizendo: ei, você precisa olhar para isso aqui. Você não pode continuar ignorando essa parte de você. Por exemplo, uma pessoa que se considera extremamente boazinha e pacífica, mas reprime sua raiva e assertividade, pode sonhar que cai num buraco escuro. Esse buraco pode representar essa raiva acumulada, essa força não vivida, que por ser ignorada se torna assustadora e ameaça engoli-la. O buraco também pode representar uma situação específica na vida real, que parece um beco sem saída, uma armadilha, um relacionamento tóxico do qual não se consegue sair, um emprego que suga a alma, um vício. O sonho de cair nesse buraco pode ser um alerta dramático sobre o perigo dessa situação. Cultural e arquetipicamente, buracos, cavernas e abismos são frequentemente associados ao feminino, ao útero, à terra, à grande mãe. Isso tem um lado positivo, o lugar da origem, da gestação, da transformação. Mas também tem um lado negativo, devorador, o abismo que engole, a mãe terrível que sufoca. Dependendo do contexto do sonhador e dos outros elementos do sonho, o buraco pode tocar nesses temas arquetípicos profundos de origem, pertencimento, medo de ser engolido ou desejo de retornar a um estado protegido. Reflita: o que é desconhecido, profundo ou talvez perigoso na sua vida agora? O que você tem evitado olhar dentro de si mesmo? Que buraco na sua vida real ou emocional te assusta? E, finalmente, a característica mais angustiante, o fato de ser sem fundo. Isso é o que realmente amplifica o terror. Se houvesse um fundo, mesmo que a queda fosse dolorosa, haveria um limite, um fim para a angústia, uma possibilidade de se levantar. A falta de fundo sugere um estado de queda livre e infinita. Isso fala diretamente a uma ansiedade existencial profunda. É a sensação de não ter absolutamente nada sólido sob os pés, nenhuma base segura, nenhum apoio fundamental. É o medo do nada, da dissolução, de se perder completamente. Pense em situações onde as fundações da vida de alguém são abaladas. A perda de um ente querido, o fim de um longo relacionamento, a perda do emprego que dava segurança, uma crise de fé que abala as crenças mais profundas. Nesses momentos, a pessoa pode sentir literalmente que o chão sumiu, que está caindo num vazio sem fim. O sonho captura essa sensação visceral de desamparo e falta de estrutura. Pode refletir um medo profundo de que não haja sentido último, nem segurança fundamental na existência. Pode também apontar para uma falta de limites saudáveis na vida. Talvez a pessoa se sinta invadida, sem defesas, caindo num poço de demandas ou problemas alheios, sem conseguir encontrar um fundo, um limite para dizer basta. A ausência de fundo pode simbolizar uma jornada interior que parece não ter fim, um confronto com aspectos de si mesmo que parecem vastos e inesgotáveis, o que pode ser assustador se a pessoa busca respostas rápidas ou soluções fáceis. Questione-se: onde você sente que falta chão, estrutura, limites ou um senso de segurança fundamental na sua vida? Qual medo profundo a ideia de não ter fundo evoca em você? Agora vamos revisitar a função compensatória com mais exemplos. Lembre-se, o sonho tenta equilibrar uma atitude consciente unilateral. Imagine um empresário extremamente focado no controle, planejando cada passo, microgerenciando tudo, com pavor de imprevistos.
Ele se vê como alguém que está no topo, que faz acontecer. O sonho de cair num buraco sem fundo vem para compensar essa rigidez. Ele o força a experimentar no nível simbólico a sensação oposta, a perda total de controle, a impotência, a rendição forçada à gravidade. O sonho está dizendo: você não controla tudo. A vida tem profundezas e incertezas que você precisa aprender a navegar, talvez até a aceitar. Pense numa pessoa que vive de forma muito superficial, focada em aparências, em eventos sociais, evitando a todo custo conversas profundas ou momentos de introspecção. Ela vive na superfície das coisas. O sonho de cair no abismo a puxa violentamente para baixo, para as profundezas que ela evita. É um chamado para olhar para dentro, para lidar com emoções mais complexas, para desenvolver uma vida interior. O sonho compensa a superficialidade com profundidade. Considere alguém que está paralisado pela inércia, adiando decisões importantes, com medo de mudar, mantendo-se numa situação insatisfatória apenas por medo do desconhecido. O sonho de cair pode, paradoxalmente, compensar essa imobilidade. A queda, embora passiva, é um movimento drástico. Pode estar mostrando o perigo de não se mover. A queda que pode acontecer se a pessoa continuar parada enquanto o chão cede sob seus pés. Ou pode ser a própria energia reprimida de mudança se manifestando de forma caótica. E o exemplo clássico: a pessoa com o ego inflado, cheia de orgulho e arrogância que se sente superior aos outros. O sonho de cair a traz de volta à terra de forma abrupta, lembrando-a de sua humanidade comum, de sua vulnerabilidade, de que todos estamos sujeitos às quedas da vida. Compensa a inflação com um choque de realidade. Pergunte a si mesmo: qual atitude minha na vida consciente pode estar sendo exagerada ou unilateral? Sou muito controlador, muito superficial, muito passivo, muito orgulhoso? O sonho de cair pode ser o espelho mostrando o lado oposto que precisa de atenção. Então, juntando todas essas peças, a emoção, os símbolos de cair, o buraco, a falta de fundo e a função compensatória, o que esse sonho pode estar tentando comunicar como mensagem para o seu processo de individuação, de se tornar mais inteiro? Lembre-se, não há uma única resposta correta. É mais como um leque de possibilidades que só você pode sentir qual ressoa mais com seu momento atual. Pode ser um alerta muito direto sobre uma situação perigosa na sua vida externa que exige atenção imediata. Você está literalmente caminhando para um abismo em alguma área? Pode ser um chamado urgente para o autoconhecimento, para explorar seu inconsciente, para confrontar sua sombra, aqueles aspectos de si mesmo que você nega ou teme. A queda seria o início dessa jornada interior necessária, mesmo que relutante. Pode ser um sinal claro de que você atingiu um limite em termos de estresse, ansiedade ou insegurança, e que precisa desesperadamente encontrar ou construir um chão mais sólido, seja através de apoio terapêutico, mudança de hábitos ou fortalecimento de crenças e valores. Pode ser uma lição de humildade, um lembrete para descer do pedestal e aceitar suas limitações e sua humanidade. Ou de uma forma mais transformadora, pode ser o símbolo de uma grande transição, um morrer para um velho eu ou uma velha forma de vida, uma descida ao caos necessária antes que algo novo possa emergir. Muitas vezes, grandes saltos de crescimento são precedidos por períodos onde sentimos que estamos caindo no vazio. O importante na visão junguiana é não descartar o sonho como apenas um pesadelo. Mesmo os sonhos mais assustadores são vistos como tendo energia e propósito. Eles trazem à luz o que está desequilibrado e, ao fazer isso, contêm a semente da cura. O próprio ato de cair, por mais terrível que seja no momento, é um movimento. Pode ser o início de uma jornada para baixo, para dentro, que eventualmente levará a uma nova compreensão e a uma base mais autêntica para a vida. A individuação não é um caminho linear e ascendente. Envolve descidas, confrontos com a escuridão e a integração do que encontramos lá. Como trabalhar com isso na prática? Jung sugeria mais do que apenas analisar intelectualmente. Ele encorajava um diálogo com o sonho.
Você pode escrever o sonho em detalhes, incluindo as emoções. Pode desenhar ou pintar as imagens que mais te marcaram, a queda, o buraco. Pode refletir sobre os símbolos, o que cair e buraco sem fundo significam para você pessoalmente na sua história. Depois amplifique. Pense em mitos, contos de fadas, ou mesmo notícias e eventos que envolvam quedas, abismos, perdas de controle. Como essas histórias ressoam com a sua. Sente-se com a emoção do sonho, mesmo que seja desconfortável. O que ela está tentando te dizer? Às vezes, só o ato de dar atenção consciente ao sonho já começa a aliviar a pressão e a trazer insights. Não busque uma resposta final e definitiva, mas sim iniciar uma conversa com essa parte profunda de si que se comunicou através do sonho. É interessante notar variações nesse tema. Às vezes a pessoa cai devagar, outras vezes muito rápido. Às vezes está sozinha, outras vezes vê outras pessoas caindo. Às vezes há algo no fundo do buraco, água, monstros ou até algo surpreendentemente belo. Cada detalhe adiciona uma camada de significado. Uma queda lenta pode sugerir um processo gradual de perda de controle, enquanto uma queda rápida pode refletir um choque súbito. Cair com outros pode falar sobre questões coletivas ou relacionais. O que se encontra no fundo é crucial. Contrastar com o sonho oposto, o de voar também é útil. Voar frequentemente simboliza liberdade, transcendência, talvez uma fuga da realidade ou uma inflação espiritual. Cair é o movimento inverso, o confronto com a gravidade, com a realidade, com as profundezas. Ambos os sonhos falam sobre nossa relação com os limites, com o controle e com as diferentes dimensões da nossa existência. Um sonho recorrente de queda é um sinal ainda mais forte de que a psique está insistentemente tentando comunicar algo importante que não está sendo ouvido ou integrado na vida consciente. Nesses casos, prestar atenção se torna ainda mais crucial. Portanto, interpretar sonhos com a abordagem de Jung é menos sobre encontrar uma resposta pronta num dicionário de sonhos e mais sobre embarcar numa jornada de autodescoberta. É como aprender a ler as cartas que sua própria alma te envia. O sonho de cair num buraco sem fundo, apesar de seu impacto assustador, pode ser uma dessas cartas importantes, talvez até um ponto de virada. Ele te convida a olhar para baixo, para dentro, para o que te assusta, para o que te falta, para o que precisa ser enfrentado ou integrado para que você possa continuar sua jornada de se tornar quem você realmente é, de forma mais consciente e mais inteira. Espero que essa exploração mais aprofundada do sonho de cair, usando as ideias de Jung, tenha te dado ferramentas e perspectivas para pensar não só sobre esse sonho específico, mas sobre a maneira rica e simbólica como nossa mente inconsciente se comunica conosco. Use essas ideias não como respostas finais, mas como pontos de partida para sua própria reflexão. Explore os símbolos, sinta as emoções e ouça a mensagem que talvez esteja esperando para ser descoberta nas profundezas do seu próprio ser. Queremos muito ouvir você. Conte pra gente nos comentários. Você já sonhou que estava caindo? Como foi a sensação? E o que essa exploração pela visão de Jung te fez pensar? Aproveite também para deixar sua sugestão. Qual outro sonho comum ou intrigante você gostaria que a gente explorasse aqui no futuro? Veja mais interpretações de sonhos nos cards a seguir.